Gente, boa noite. Nós, como sempre, nós vamos fazer uns minutinhos de silêncio, acalmando o nosso coração, tentando deletar do nosso pensamento toda a agitação do dia a dia e inspirando-nos neste ambiente, nessa paz reinante, para que a gente possa aproveitar ao máximo a nossa reunião. Que o estudo dessa noite possa calar fundo no nosso coração, possa dilatar os horizontes do nosso entendimento, mas, sobretudo, que possa adocicar um pouco o nosso coração, fazendo-nos mais suaves, mais doces, mais serenos, mais tranquilos, porém ativos sempre no bem. Que nossos mentores espirituais possam também compartilhar conosco desses momentos, nos protegendo, nos intuindo, nos fortalecendo nesse trabalho em que nos empenhamos. E que não nos falte a inspiração e o entendimento, a paz e a serenidade nesse instante. Que Deus nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, nós vamos então para o capítulo 165 do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, cujo título chama-se Bens Externos. Bom, como sempre, a gente vai fazer uma analogia aqui do título, para que a gente possa desenvolver depois o conteúdo. Bens é algo que nós vamos usufruir, ok? Externos, o que quer dizer o externos nesse título aqui? Como nós estamos falando de pessoas, de sentimentos, de religiosidade, bens externos, a gente poderia subentender que é algo fora de nós, ou seja, bens materiais. E bens internos, que seria o quê? As nossas virtudes, o nosso bem interior, né? Vamos ver se é isso mesmo? Esse trechinho do Evangelho está em Lucas, capítulo 12, versículo 15, que é uma fala de Jesus, que diz assim: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Hoje foi um tema relativamente simples, fácil de entender, não precisamos recorrer ao Google, né, para encontrar o sentido de algumas palavras, é muito simplesinho. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Bom, coisas, a gente já está subentendendo aqui que são coisas materiais, bens externos, coisas materiais. A abundância de coisas materiais vai fazer diferença na vida de um homem? Não. Depende do que quer. Muito bem. Por quê? Ele é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Neutra. Já falando bastante disso, né? Algumas coisas que a gente usou essa comparação de neutro seria o quê? Paixão, né? Falamos paixão. É boa ou ruim? Depende. Dinheiro. É bom ou ruim? Tudo Depende. da maneira. Por exemplo, uma faca é um utensílio bom ou ruim? Depende. Né? Tudo depende do quê? Do ser pensante que está por trás do manuseio daquelas coisas. O que você vai fazer com aquilo? Você pode usar um instrumento para se fazer algum trabalho, algo de bom, de construtivo, ou para ferir e matar, ou fazer algo de ruim, né? Então, no caso, bens externos, vamos fazer então uma consideração.
Eu estudei, me formei, arrumei um bom serviço e ganhei um valor assim, bem compatível com a minha profissão, relativamente maior do que a grande maioria das pessoas ganham, certo? Então, o que dá uma certa projeção social. Muito bem, a pergunta é: isso é uma coisa boa ou ruim para o indivíduo? Mas aí entra também o depende. Ele estudou, ele se esforçou, ele, né, se graduou, então ali ele está recebendo tudo aquilo que ele fez. Certo. A maneira como ele vai usar, aí depende. Então vamos ser polêmicos, né? Nós estamos aqui para polemizar, para filosofar, para chegar ali ao sentido das coisas, para a gente abrir o pensamento e não para engessá-lo, né? Não para engessá-lo. A gente está aqui para falar isso é isso, aquilo é aquilo. Não, a gente tem que aprender a pensar num contexto, num todo. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí? O indivíduo que tem muitas posses, ele está predestinado a ter dificuldades de, entre aspas, adentrar o reino dos céus? Prova, né? Não é? É uma prova. A riqueza, com certeza, é uma prova. Mas é tão difícil assim? Não, acho que não. Depende. Depende da pessoa. Depende. Depende do indivíduo. Então, por isso que eu gosto de jogar perguntas assim para a gente não engessar o pensamento. Porque o que está escrito ali, ó, é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É como se fosse uma coisa engessada. Não é isso aqui. O rico raramente vai para o reino dos céus. Não é isso. Não é esse o sentido. A gente tem que aprender a abrir o pensamento e compreender as coisas. Muito bem. O problema não está na riqueza, do que você faz da riqueza. Né? Vamos supor, você não tem uma vida religiosa zero, tá? Vida religiosa zero. Um indivíduo rico, empresário, vida religiosa nenhuma. Se perguntar se acredita em Deus, não sei. Mas é um homem que levanta 6 horas da manhã, 7 horas da manhã está na empresa, fica até de noite trabalhando, honra com seus compromissos, tem na sua guarda 300 e tantos funcionários, ou seja, 300 e tantas famílias, os encargos financeiros honra devidamente, produz, quer dizer, faz a economia girar, mas não é uma pessoa religiosa. Ganha relativamente bem por causa do cargo que ocupa. Por ser dono, empresário, dono da empresa, né? É óbvio. É óbvio. A pergunta é: esse homem que tem todas as características de ser trabalhador, de ser honesto, que honra com os compromissos, que tem sob sua tutela centenas de famílias e ainda produz para a sociedade inteira. Mas, se perguntar para ele, acredita em Deus? Ele fala, não sei, não sabe. Vai em algum culto religioso? Não. Conversa com Deus? Sim. Reza na hora que levanta, na hora que dorme? Não. Agora a pergunta: esse rico vai passar para o reino dos céus ou não? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Vai? Porque ele está fazendo, ele está produzindo, ele está fazendo o bem. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pergunta assim, meio hilária. Se você estivesse na catraca lá do céu e chegasse esse homem, você deixa ele passar a catraca ou não? Você deixaria ele passar? Ou seja, você é a pessoa que está julgando.
a vida dele. Ele seria digno de entrar ou não? Claro que sim. Eu acho que sim. Ele fez as coisas direitinho. Exatamente. Independente de crer ou não crer. Pois é, olha o que nós estamos fazendo aqui na doutrina espírita, ou em qualquer outra doutrina. Estamos aprendendo a ser honestos. Esse homem é honesto? Estamos aprendendo a ser trabalhadores. Esse homem é trabalhador? É. Estamos aprendendo a lidar bem com o tempo, aproveitar bem o tempo. Ele está aproveitando o tempo dele? Estamos aprendendo a ser caridosos, ser fraternos, ajudar o outro. Ele está ajudando? E a gente vai julgar se ele tem uma religião ou não? Ele é a própria religião. Pois é, e tem tanta gente que tem religião, né? E julga os outros. Se não, a diferença é que nós estamos no banco escolar aprendendo. Ele já está na vida faz muito tempo. Essa questão da idolatria é uma coisa que a gente traz conosco, arrastando séculos e séculos, por causa dos cultos religiosos, que ensinam o quê? A cultuar a divindade. Então a gente tem isso aí. Não, a gente tem que fazer, tem que falar, tem que fazer as orações, tem que fazer, é tudo obrigação. Não é obrigação, é espontaneidade. A partir do momento que você pensa assim, eu tenho que fazer, você já está errado. Uma coisa que fica maquinal, né? É a obrigação. Obrigação quer dizer que você geralmente não quer fazer. É obrigação. Você faz porque é obrigado. E qual o valor disso? Tem seu valor sim, mas é bem diminuto. Então, os bens externos depende do ser. Olha só, vamos fazer um outro paralelo aqui do óbolo da viúva, né? Aquela mulher que não tinha nada, tinha uma moedinha e era tudo que tinha e ela deu de coração. O que Jesus falou? Que era a que mais tinha contribuído, porque ela deu tudo o que tinha. Na realidade, ela não doou absolutamente, na doação não fez a diferença, mas o ato dela foi gigantesco. Porque naquele universo de dificuldades atrozes que ela passava, mesmo assim ela se desfez do pouquíssimo que tinha pelo próximo. Então ela fez o máximo. Então, na condição que nós estamos, a gente pode fazer muita coisa, basta que der. Acho que no texto que você citou antes, a questão do camelo passar no fundo de uma agulha, né? O rico entrar no reino dos céus. Se eu não estiver enganado, une-se a essa citação feita por Jesus, né? A avareza. Então a avareza que faz a diferença entre o rico. Se ele é avarento, ele não progride, né? Se ele não é avarento, ou seja, se ele faz o bem, então é a avareza que, se eu não me engano, no texto está citado a avareza no caso. Eu já vi algumas interpretações também diferentes. Agora eu não vou lembrar do conteúdo. Então aí isso aí que faz a diferença, né? Porque vamos dizer, as atitudes que vão encaminhar o próprio pobre, né? A pessoa desprovida de grande quantidade, se ela se atém muito aos seus bens, ela é também uma pessoa avarenta, mesmo possuindo pouco. Então, possuindo pouco, possuindo muito, o avarento continua avarento. Por isso que você citou os dois casos, né? Então é indiferente se é só a moedinha que a viúva tinha ou se é a quantidade de bens enorme. Se você tiver dificuldade de desfazer dele ou de usá-lo para o bem do próximo, essa que faz a diferença. Pensa bem o grau de desprendimento. Vamos supor no nosso caso, vamos supor que a gente tem R$200
na carteira para passar um mês. Né? Esses R$200 você tem que fazer uma compra para você sobreviver. Ok? O restante do mês, para você comer. Você faz só para comer. Muito bem. Você tem R$200 e só. Aí, você aperta o cinto, sobra R$10. Esses R$10 você doa. Certo? Você doa para caridade. Beleza? Você tinha 200, gastou 190, R$10 você doou para caridade. Muito bem. Você fez um esforço e doou o quê? O que sobrou. O que não foi te fazer falta. Apesar de você ter se esforçado. Agora vamos supor que você tem só R$200 para passar um mês. E você pega ele e doa para o próximo. E fica sem nada. Qual o peso? Qual o peso? Do álbum da viúva é mais ou menos isso, né? Tudo que ela tinha, era pouquinho, quase nada. Mas ela mesmo assim ainda deu para outras pessoas poderem se beneficiar. Mas olha a fé que está estampada por trás disso aí. Porque era tudo que tinha, mesmo assim não temeu em passar necessidade. Porque sabia que as suas necessidades seriam supridas pelo alto. Não tem aquela olhai os lírios do campo que não semeiam, olhai os lírios do campo que não... Ai, esqueci sou ruim para decorações. Mas que nem... Puxa, pontinho, mas que nem Salomão, em toda a sua grandiosidade, um dia se vestiu como os lírios. Né? Olhai as aves do céu que não semeiam, nem pontinho, né? Mas que nunca lhe faltou aqui o alimento. Então, a confiança em Deus vai além do que a gente ainda pode imaginar. Alguns vão falar assim, você ter e dar tudo que você tem é o que é uma irresponsabilidade, porque a partir daí você vai ser assim, vai necessitar da ajuda do próximo, né, para se manter. Então, há muitas questões que a gente precisa realmente pensar. Porque eu podia falar assim, a fé cega, né? Já que é assim, tudo que eu tenho eu dou, esperando que o alto lhe recompense. Isso para mim chama-se barganha. Então você faz isso nessa intenção, é barganha. Então você dá um pouco, esperando muito. Não é assim. Por isso que em todas as coisas, em todas as partes do Evangelho, tem que se pensar, tem que se entender, tem que abrir esse pensamento, porque senão você age engessadamente e age erradamente. Né? Você junta, você vê que muitas vezes eu falo uma passagenzinha aqui que contradiz essa aqui. Olha só, vou dar um exemplo. Paulo de Tarso falava o quê? Não sedes pesados a ninguém. Não ser um peso para ninguém. Você tem que prover seu próprio sustento. Você tem que dar o menos trabalho possível ao próximo. E aqui eu falo, tudo que você tem, você dá. Que o alto vai te recompensar. Viu só como aqui? Cada uma tem que ser muito bem raciocinada. É um universo que está ali por trás a ser explorado. É um exemplo. Bom, dito isso, vamos em frente. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Isso é fato. Independente do que nós temos. Se somos bonitos, somos feios. Se somos ricos, somos pobres. Né? Se somos brancos, somos negros. Ou amarelos, ou qualquer outra cor.
Independente de tudo isso, a vida de um homem não consiste nas coisas que possui, mas sim na sua essência. Nós somos, uma aulinha básica de alguns anos atrás, nós somos um aparelho daquele 3 em 1, né? Toca disco, toca fita e rádio AM/FM, né? Ou seja, nós somos corpo, perispírito e espírito, 3 em 1. O corpo é perecível, funciona aí 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos no máximo, né? E já era. O perispírito é temporário, ele é maleável, de acordo com a condição do ser, ele se adapta, ele evolui, ele se aprimora. Então ele é volátil. Mas tem uma coisa que a gente ainda desconhece, a sua essência, que chama-se espírito, que a gente chama a parte pensante, o ser pensante. A gente não consegue pensar em espírito que tenha uma forma, né? Uma forma. A forma é o quê? É o corpo físico ou o corpo espiritual. O espírito mesmo não tem uma forma. Bom, mas o X da questão é que todo espírito é igual um ao outro. A essência é igual, todos são iguais. A diferença é o quê? O que nós colocamos ali dentro dele de virtudes, de aprimoramento, de intelectualidade, de ações. O espírito é basicamente esse complexo de ações que nós exercemos, né? Tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Acontece que tudo o que nós fazemos, tudo que aprendemos é a nossa herança, é o nosso ser. Nós somos isso, nós somos essa parte pensante. O resto é representação, esse corpo é representação, temporária ainda. Então, se tudo que nós temos, na realidade, é só o ser pensante, é só o pensamento, é só essa energia inteligente, tudo, ademais, é o que? É aquilo que nos exercita para o aprimoramento. Então, se utilizamos bem a vida física, vamos aprimorar muito bem o nosso espírito. Se usamos bem as relações pessoais, nós vamos enriquecer muito as nossas virtudes de fraternidade, de caridade, de benevolência, etc. Se nós utilizarmos bem o tempo, nós vamos nos intelectualizar muito. E se nós fizermos ações voltadas ao bem comum, vamos estar cada vez mais bem aprimorados na prática, na realização das coisas. Então, tudo aqui, tudo que nós temos, permite o nosso avanço. Agora, cria-se uma ilusão de que tudo que está à nossa volta é nosso, mas nada, nem o nosso corpo espiritual é nosso. O que é nosso? Só o pensamento, só a essência, só essa parte pensante. Isso aqui, veículo. Então, aquele que se liga demais ao corpo, que é aquela pessoa vaidosa, né? Que se acha mais bonita, mais forte, mais ágil, ela está simplesmente se aprisionando ao material, que é o seu corpo. Aquela pessoa que tem bens, carrão, iate, jatinho, o que mais que usa por aí? Terrenos, fazendas, posses inúmeras, temporário. Nunca vi um caixão que levasse alguma dessas coisas junto. Nem fotografia o pessoal põe para levar, né?
Então não adianta, isso todo mundo sabe, mas a gente tem que repetir, né? Porque realmente nos aprisionamos. E quando aprisionamos a pessoas ainda, eu posso ser tremendamente apaixonado por meus pais, meus filhos, pelo cônjuge, pelos amigos, sei lá, extremamente ligado, mas tudo isso vai ruim. O que importa é o tempo que você aproveita com estes, da melhor maneira possível. Você ajuda e é ajudado, você preenche e é preenchido. Você faz companhia e não fica só. Você doa e você recebe. Sua vida faz sentido porque você compartilha com o próximo. E nesse interim você aprende ainda a perdoar, a respeitar, a ouvir, a entender. Então, usando bem tudo que esse mundo nos proporciona, nós avançamos rápido. Mas quando nos prendemos às coisas, só vamos algemar o nosso espírito nesse plano terra. E vai reencarnação, e vem reencarnação, e vai reencarnação, e estamos repetindo as mesmas lições. Aproveita o tempo. Não se prende. Bens externos. Poxa. A gente sabe que o nosso corpo já é uma coisa que vai desgastar e vai perecer. Imagina o resto. Mas a vida em si. Aqueles que ainda não aprenderam as lições, vão aprender na convivência. A obter, a perder, a ter que compartilhar, a ter que dividir. A vida, em todas as suas formas, ela nos educa. A palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer ciclos de atividade humana em todos os tempos. O homem poderá reter vasta proporção de dinheiro, porém, que fará dele? Tem gente que trabalha, acumula dinheiro, para que, quando chegar na velhice, ainda não usufrui do mesmo, deixa para os outros gastarem. E ainda brigarem na divisão desses bens. Isso a gente está farto de ver por aí. Né? O que adiantou? O que você fez? Acumulei. E aí? Beneficiou alguém? Deixei para minha família. Isso vai fazer bem para eles? Porque a maioria tenta falar assim, é para deixar para minha família, mas não é para deixar, é porque não pode levar. Porque se pudesse levar, eu deixava para minha família, não. Tá aí uma boa ideia. Será que não tem jeito de levar? Daqui a uns anos, será que não inventam um jeitinho? Fala assim, eu vou deixar para a família, para o meu filho, não sei o que, não é. Porque se ele quisesse deixar, ele usufruiria dessa conta mesmo, mas não flui. E é essa desculpa de deixar, que ele pode levar. Você vê como é que o ser humano é criativo, né? Houve uma época em que as pessoas vendiam terreno no céu, né? Já ouviu falar disso? Na Lua. Na Lua também? Na Lua? Não, no céu, porque depois que morre, já tem um terreninho lá. Então, você usa o seu dinheiro aqui para comprar um imóvel no céu. É legal isso. É jóia. Tinha um personagem do Chico Amigo, né? Que era bem isso aí. Mas isso porque é uma coisa que aconteceu realmente. A piada veio posteriormente, mas isso aconteceu. Se eu não me engano, na época da Idade Média,
tinha ali antes de Lutero, né, tinha uns negócios meio estranhos, né? Por exemplo, você pagava para a igreja para que seu parente saísse do inferno, né, onde teoricamente ele estaria, para ir para o céu, pagando uma indulgência. O filme Lutero. Pois é. E não é falar mal da religião, é uma coisa que aconteceu. Uma coisa que aconteceu. Então, olha como as pessoas são materialistas, né? Ô, Valdemir, aconteceu coisas agora na pandemia, né? Eu sou testemunha de gente que vendia aguinha que curava o Covid na igreja. Entendeu? Umas igrejas que a gente fechou e tinha as aguinhas. Entendeu? Tinha lá os vidrinhos. Não precisa ir longe. Não, é isso que eu estou pensando, não precisa ir longe. Não vou falar mal dos outros, vamos começar a falar mal, senão a língua coça, né? Não é a nossa finalidade. Mas tem um presidente da República aí de um país sul-americano que tinha a cura da Covid assim, meio milagrosa também. Mas tudo bem. Sabe o que parece isso? Crianças. É uma infantilidade tão grande, que eu acho que quando o espírito realmente, ele acorda, o indivíduo acorda para a realidade do que ele fez, ele deve pensar assim, puxa vida, que eu fui fazer? Que eu fui fazer? E agora para consertar esse negócio? Mas e tem uma coisa, fez errado, vai consertar. Não tem essa de tirou do eixo, vai pôr no eixo. Mas isso é uma coisa bem interessante, porque para você fazer as coisas erradas é muito simples, né? Mas causa um estrago tão grande que você tem que desfazer esse estrago. Desfazendo esse estrago vai ser um esforço muito grande. Nesse esforço muito grande o indivíduo se aprimora. Então, é um aprendizado assim meio fora do trilho, mas não deixa de ser aprendizado. A vida faz com que as pessoas se enganem. Poderá exercer extensa autoridade, entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades, todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Olha, com relação à posse, aqui estou falando, ó, tem autoridade, muitas propriedades, muito patrimônio, projetos elevados. Mas o problema não é ter isso. O problema é que você faz disso. Porque senão a conotação que você ter propriedade demais é um problema. Foi o que a gente começou. Aquele, que trabalha, que não acredita em Deus, mas tem uma família toda que ele sustenta, entre aspas, dentro do trabalho dele. Né? Então não é, isso não é errado. Né? Ele soube edificar. Que é essa última frase aqui. Ele soube edificar. Às vezes a gente compra o rótulo, né? A gente, aquela pessoa tão dedicada à religião, tão dedicada às ações dentro da religião, mas que lá no seu íntimo não faz isso de boa vontade. As ações são perdidas? Não. Mas aquela pessoa que faz não recebe em contrapartida aquilo que busca. Somente a boa vontade, a espontaneidade é que faz com que a gente sinta satisfação pela realização do que fizemos, né? Em todas as áreas,
seja na educação, seja na área social, seja na vida familiar. Se não for espontâneo, e por barganha é pior ainda. Você faz isso porque tem que fazer, ou faz isso para receber aquilo. Muito. Até nos relacionamentos. Pessoas que se relacionam simplesmente para receber de volta aquilo que ela busca. Mas não tem, assim, dentro de si, aquela vontade, aquele querer bem, aquele verdadeiro sentimento. Não, é só uma troca. É só uma simbiose. Só uma simbiose. Está junto porque lhe dá aquilo que você precisa, que você quer. Mas você não faz nada em contrapartida. Então, em tudo na vida, seja no relacionamento, seja na vida intelectual, na vida social, nós temos que ter a diretriz. Porque na realidade, tudo se resume ao espírito, a essência, que é o que nós somos. É ali que vai estar todo o nosso patrimônio. Todas as ações, tudo gravadinho. E se você tem as gravações ali só de coisas mal feitas, erradas, conchavos, barganhas, faz isso que eu te dou aquilo, né? Nada espontâneo, nada belo, nada fraterno, nada caridoso. Perda de tempo. Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador. É uma coisa, eu vi aqui no centro espírita, né? Falar sobre o Evangelho. Chega lá fora, sou outra pessoa. Adianta alguma coisa? Adianta. Adianta para quem está ouvindo, para mim. Absolutamente não. Porque papagaio também fala. Né? Então, e o que toca as pessoas? Quando você fala e você impõe naquilo que você está falando o seu sentimento. Quando você é verdadeiro. E uma coisa é você falar aquilo que você aprendeu, que você acha certo, mas na realidade para você tanto faz, tanto fez. Mas quando você quer que as pessoas aprendam, melhorem, aperfeiçoem, saiam um pouco mais, você faça a diferença, e isso é espontâneo, isso de uma forma atrai, toca o coração. Mas assim como aquelas pessoas que não querem ouvir ou que não concordam, elas repetem, simplesmente não ouvem, deixam para lá, desistem. Então, somos responsáveis por todas as nossas ações, feitas, não feitas, etc. Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância de sua obra? Contará muitos anos de existência do corpo. No entanto, que fez do tempo? Não adianta chegar a 100, 110 anos de idade, né? E realizações? Não fiz nada, só viveu. Só viveu. Tem que ter isso. Poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante as afeições que o cercam com relação à amizade? O que nós doamos? Todo mundo tem amigo. Todo mundo tem amigo bom e tem amigo chato, né? O que você faz com os amigos chatos? Deixa ele lá. O mais longe possível. Quando não é possível, você atura, né? Mas o Valdemir, você falou isso semana passada, você lembra? Todos aqui, a gente vivemos na escola,
colégio, temos amizade. Sobrou. Não foi o que a gente falou na semana passada? São poucos aqueles, entendeu? Eu tenho amigas que são minhas vizinhas desde a época do colégio. E isso é difícil, pode contar nos dedos. Não é? A vida também faz com que... Faz. Mas, às vezes, mesmo estando separado, assim, geograficamente, né? Ainda mantém contato. Né? Mas tem alguns que você vê e mesmo assim você não tem contato nenhum. Não tem nem vontade de conversar. Mas é o quê? São afinidades, a sintonia, a famosa sintonia. Né? Agora, se nós aproveitarmos bem o tempo, a gente vai tentar fazer o máximo por aquele indivíduo, por aquele amigo, né, que é difícil. Por quê? Porque aí você está, primeiro, exercitando a caridade. Segundo, você está praticando também a indulgência, não julgando o outro e aceitando como ele é e fazendo a sua parte, fazendo o melhor possível. Pois é, tudo é experiência, tudo é aprendizado. E cada um encontra a sua forma, não existe uma fórmula certa, né? E não se pode levar nunca pela letra um exemplo tal aqui, um outro exemplo ali, às vezes não dá certo. São indivíduos diferentes, são situações diferentes, são mundos diferentes. Por isso, a gente tem que abrir o entendimento, para que naquela situação você saiba como agir da melhor maneira. Mas não existe já uma forma. Aqui você faz isso, aqui você faz isso, aqui você faz isso. Não existe essa forma. Por isso nós estamos em busca desse aprendizado. Nossa vida não consiste na riqueza numérica de coisas e graças. Não sei se tem vivo ali. Aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Olha só, nossa vida não consiste na riqueza numérica de coisas. Aquisições nominais e títulos exteriores. Tudo bem. Nossa paz e felicidade, né? Nossa paz de consciência e a felicidade, que é aquilo que nos satisfaz pelas ações realizadas, depende do uso que nós fizemos. Onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Quer dizer, em cada caso, vai ser diferente. Então, aproveitar ao máximo cada situação. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Realmente, tudo que nós temos é um empréstimo. Até o nosso corpo é emprestado. Até o nosso corpo. Nem o calor, né, que nos aquece do sol, né? Tudo a gente depende, tudo nós dependemos. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Aqui cai um exemplo da parábola. Deixa eu lembrar aqui. O Senhor dos talentos, parábola dos talentos. O Senhor chamou o seu empregado e deu a ele um talento. Chegou a outro e deu 2 talentos, 10 talentos, sei lá, quantidade de talentos para cada um. O primeiro
pegou esse talento e duplicou. O outro centuplicou. E o outro pegou esse talento e enterrou. Para que quando o seu dono, né, o chamasse, ele estivesse aí, estivesse com esses talentos e o devolvesse. Ou seja, ia devolver a mesma coisa que recebeu. Todos conhecem essa palavra, né? Encaixa-se aqui totalmente com a nossa vida, porque esses talentos são tudo que nós recebemos. Nosso corpo, nossa família, o nosso trabalho, o nosso ambiente social, geográfico, tudo que nós recebemos são talentos. O que você vai fazer desse talento? Eu vivi nesse período, mas podia ter estudado mais, mas cabulei muitas aulas. Minhas notas eram terríveis. Quer dizer, aprimoramento intelectual foi reduzido. Então você pegou o talento e usou muito. Mas aquele que fez o bom uso, que ia às aulas, aprendia, ainda ensinava os amigos, né? Criou um grande cabedal de conhecimento. É como se aquele talento que foi concedido, ele dobrasse, duplicasse. Então, o talento é a oportunidade. Imagina você vir para essa vida com a oportunidade de evoluir, com a oportunidade de melhorar, tanto intelectualmente, quanto moralmente, como no relacionamento, como desfazer intrigas, inimizades, né? Reconciliar-se com o adversário, mas você não faz nada. O que você fez com os seus talentos? Vai devolver quando você voltar, né? Quando você desencarnar, volta para o plano espiritual. O que você tem nas suas mãos? Nada, apenas o que você recebeu. Então, não é para nós ficarmos prisioneiros do que temos, mas fazer bom uso, porque tudo nós vamos devolver, tudo é temporário. Beleza? Próximo. Deu para dar uma desenvolvida razoável no conteúdo? Ou ficou muito falho? Eu entendimento de uma realidade, né? Que a gente fica muito apegado aos conceitos religiosos tradicionais, né? E a gente esquece que as coisas são muito mais fáceis. Não naquela de intimidade, céu, e outras coisas mais. As coisas são bem mais fáceis. Quem fala isso pra gente é ligado ao Espírito. Achei interessante assim, porque aqui falou bens externos, aí posses definitivas. E olha a frase de Jesus aí, ele fala em abundância de uma maneira completamente diferente da abundância do capítulo anterior. Não é? Exatamente. O capítulo não é meio, o título é Posses Definitivas, quer dizer, vai ser para sempre o nosso patrimônio, vai ser sempre nosso. A conta bancária não vai ser, as propriedades não vai ser. Ou seja, é o que nós levarmos. Então, a frase de Jesus é realmente espetacular. Está em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim, quer dizer, Jesus veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Tá. Eu vim. Quer dizer, pelo fato de Jesus ter vindo, mudou tudo na história da humanidade? Não mudou nada. Mudou nada. O que mudou é que ele deixou ali o seu patrimônio. Deixou o seu patrimônio.
para que nós usufruíssemos do seu patrimônio. E qual que é o patrimônio que Jesus deixou? O Evangelho. Ali estão todas as lições que nós necessitamos para levar a bom termo a nossa existência. Então, ele veio para nos trazer isso, para que assim nós tenhamos vida e vida em abundância. Porque, quer dizer, nós íamos multiplicar em muito o quê? Os nossos talentos. Essa é a abundância do espírito, não das posses. Mas como completa o capítulo anterior, não? O capítulo anterior esse cabe dentro daquilo que Jesus falou, né? Acho. O jantar dos tesouros, né? Onde os ladrões não roubam, as taças não corroem. Essas são as o que eu falei realmente. E aonde que se acumula isso? É o nosso patrimônio, é o nosso espírito. É a única coisa que nós temos. Você não tem mais nada. Mais nada é seu, nada. A não ser a sua individualidade, o resto é empréstimo. Pode ser que lá do outro lado existe uma realidade que a gente desconheça. Se eu desconheço, não tenho como nem fantasiar. Mas aqui, na onde nós estamos, a única coisa que nós temos é o nosso espírito, a nossa individualidade. Nem a roupa que nos cobre é nossa. Nem o corpo, né? É complicado. E a gente se apega, né? Mas tudo é questão de ponto de vista. Eu prefiro ter um ponto de vista mais otimista. A gente pode a gente às vezes confunde humildade com assim, um excessivo desapego às coisas. Excessivo. Ou seja, para você ser humilde, você tem que ser desprovido de tudo. E não é verdade. Não é verdade. Para você ser humilde, você tem que ser muito sábio. Isso casa muito com aquela frase de Jesus que diz assim: aquele que quer ser o maior de todos, seja o servo de todos. Para você ser o servo de todos, você tem que ser muito humilde. Então, humilde não é aquela humildade de você se vestir mal, de você ser desprovido, de ser excessivamente simples, né? Não. Você é humilde quando você consegue lidar com todas as pessoas, independente de quem seja, da mesma forma, com o mesmo desprendimento, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito. O conceito de humildade, eu acho que merecia uma aula só para falar sobre isso aí. Eu acho uma coisa bem interessante de ser desenvolvida. Pode ser uma palavrinha só, humildade, mas tem um universo tão grande por trás que vale a pena a gente explorar. É igual a palavra caridade, né? Quando a gente fala em caridade, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Ajudar os outros. Ajudar os outros no bolso. E não envolve uma série de coisas a palavra caridade. E a humildade não fica muito longe disso. A caridade, ela foi definida como amor em movimento. Então, se há amor em movimento, a caridade é aquela que você faz desprendendo-se de alguma coisa que você não usa para os outros, não é amor, nem sonho, né? Então, realmente, vale a pena de perder algum tempinho, ou ganhar algum tempinho, para bem compreender isso. Porque a gente, às vezes, cai naquela
a gente aprendeu assim, a gente age assim sem pensar. E a gente tem que realmente ir mudando, modificando, melhorando, aperfeiçoando. Porque senão a gente não evolui, não é avanço. Bom, vamos ver então um pouquinho do que o Emmanuel fala sobre o tema, posses definitivos, que nada já está bem delineado, que são as aquisições espirituais que nós conquistamos, né? E se nós seguimos o Evangelho, né, o máximo possível, quanto mais, melhor. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Tá. Eu não vou correr com o texto, gente, porque tem tanta coisa. Às vezes a gente lê uma frasezinha dessa, tá, sim, mas tem tanta coisa intrínseca aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar. Estamos só no primeiro parágrafo, tá? Vamos lá. Se a paz da criatura. O que é paz da criatura? Nós aqui estamos em paz. Está todo mundo bem, está tudo jóia, minha vida está legal, minha mente está equilibrada, meu coração está tinindo, está tudo perfeito? Não está, né? Pode estar uma grande gama, mas nem tudo, nem um 100%, né? Se a paz da criatura, a paz nossa, não consiste na abundância do que a gente tem aqui na Terra, quer dizer, nossa paz não depende do cônjuge, não depende dos filhos, não depende dos pais, não depende do carro, não depende do emprego, não depende das posses, não depende disso. Então, se a paz da criatura não consiste da abundância, de ter isso muito, depende da abundância dos valores definitivos. O que são os valores definitivos? O que é valor definitivo? Viu? A gente ouviu uma frase bonita, entra aqui, sai aqui. Mas quando você destrincha, você começa a entender. O que é valor definitivo? Conduta, procedimento, isso, dentro do lógico, do responsável, ou seja, dentro daquilo do Evangelho, vamos dizer assim. Depende da abundância dos valores definitivos de que a alma é possuída. Então, depende dos valores definitivos que nós conquistamos. E a gente só conquista um valor definitivo quando as ações que exercemos passam a ser tudo no piloto automático. Você não pensa para demonstrar. Você demonstra, você é. Você não pensa em fazer a caridade, você faz. Você não pensa em abraçar um amigo, você abraça. Você não pensa em ser uma pessoa agradável, você é agradável. Isso é valor definitivo. É quando você conquista a virtude. Quando você tem essa virtude, é o seu patrimônio, é o seu ser, é a sua essência. Então, depende da abundância de valores definitivos, das virtudes que nós adquirimos. Isso, logicamente, no exercício da vida. Os bens materiais, eles, na verdade, eles passam a ser a gente adquire esses valores definitivos. É aquilo que a gente falou no início, neutro, mas isso depende do que você vai aperfeiçoar. Por isso a vida é importante. Por isso viver é importante. Em todas as circunstâncias, a vida é importante. Não é? E olha, de um assunto a gente já vai para outro. A gente já falou em algumas outras
outras reuniões de estudo, por exemplo, a vida rápida, temporária dos anencéfalos. Tá? O que tem a ver falar de anencéfalo com um assunto? Aquele indivíduo anencéfalo que vai morrer algum tempo depois que nascer, na realidade ali há um espírito que está naquela condição e que está aprendendo naquela condição, se educando, se aperfeiçoando naquela condição. E é necessário esse tempo mesmo curtinho. É extremamente necessário. Extremamente necessário. Porque ele volta a reconstruir seu perispírito a partir dessas reencarnações, né? Complexas, altamente complexas. Alguns vivem apenas algumas semanas, meses no ventre da mãe e já ocorre um aborto. Mas é o suficiente para remodelar o perispírito. Quer dizer, a natureza não dá salto. Se houve uma deformação muito grande, ela sofreu o processo reverso. As leis que nos regem são iguais, são idênticas em todos os casos. O que você fez de errado, você volta corrigindo. Então, nessa volta corrigindo, você vai se fortalecendo. Porque tem que ter muito esforço. Não é simples. E nisso, quanto mais esforço, mais força individual adquire. Então, por que nós estamos falando do anencéfalo? Existem casos, acho que vocês já sabem disso, para quem não sabe, a gente vai falar, que usaram muito mal o seu tempo na existência terrestre e entraram num processo que a gente chama de monoideísmo, que é aquela ideia fixa, mono, quer dizer única, e como se entrasse em curto-circuito. E nesse período de tempo que vai se estendendo, o indivíduo vai perdendo a forma física. Tá? Perde a forma física. Ele vai desaparecer, ele vai morrer, o espírito vai desaparecer. Não tem como. Na natureza, nada retrograda. Mas esse espírito que está numa condição, que a gente chama de ovoide, né? Chegou até a condição ovoide, retrocedeu? Não. Estacionou. Estacionou no monoideísmo que fez o nosso corpo. Por exemplo, se nós não utilizarmos alguma coisa, o que vai acontecer? Atrofia. O espírito é a mesma coisa. Então, existem espíritos que ficam numa condição que vão perdendo a forma física. Só que tem que ter um processo reverso. Ninguém vai desaparecer. Não existe morte espiritual. Pelo menos, até onde eu sei, não existe. E eu acho que se existisse, seriam contrassensos. Porque Deus não erra jamais. Ele não erraria com aquele indivíduo. Então, isso já é o suficiente para mim, para que eu possa ter essa certeza. Para mim. Quem sou eu para ter uma palavra definitiva? Mas, então, o esforço da espiritualidade é para que esses espíritos eles voltem à condição normal, condição humana, forma física humana. Humanos já são, né? Mas, e para isso acontecer, tem que se voltar à forma, né? Ter novamente o perispírito recomposto. E isso acontece em muitas reencarnações. Então, deu um problema, né? Não precisa desligar, não? Não. Eu sigo aqui. Então, por que eu estava falando disso? Deixa eu linkar aqui isso.
No segundo parágrafo, né? Eu estava no primeiro ainda, né? E para o segundo agora. Ah, tá. Depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Então, olha só, nós estamos citando essa questão dos ovoides. Todos os valores que esse indivíduo, nessa condição, adquiriu foram perdidos? Não. Por que ele não age mais como um ser humano normal? Porque ele perdeu o link, né? Perdeu a ligação com essa roupagem humana. Então ele vai fazer todo o processo novamente de reconstituição espiritual. E isso demanda tempo, dor, sofrimentos. Tem muita coisa envolvida por trás disso. E chegando lá no encéfalo, que era o exemplo que eu estava citando, praticamente temos ali um corpo perfeito, certo? Um corpo perfeito já, membros, órgãos, só o cérebro que ainda precisa de ajustes. Então é importante esse renascimento nessa condição? Sim. Porque nas próximas o cérebro já vai estar mais reconstituído. Vai chegar numa condição que vai nascer, por exemplo, com seríssimos problemas mentais. Mas já tem o cérebro formado. Até que volte à condição normal. Então é uma luta muito grande, é muito doloroso, é muito esforço. Por quê? Esse indivíduo teve a oportunidade e fez mau uso dela. É punição? Não. É retificação. Mas aquilo que ele tinha adquirido antes das suas decadências, né? Está tudo ali, guardado. Pensa bem, olha só, se não seria uma injustiça um negócio desse, injustiça entre aspas. Faz de conta que em 1700 e alguma coisa você renasceu e aí utilizou o seu tempo para estudar música, se tornou um excelente músico, um grande compositor, com obras maravilhosas. Bom, aquela encarnação vem a termo, acabou. E você reencarna posteriormente, começando tudo do zero. Aprendendo a falar, né? Aprendendo tudo. E aquilo que você aprendeu de música, você não lembra de mais nada. Tem que reaprender tudo de novo. Só que nessa nova reencarnação, você não estava ligado de jeito nenhum à questão da música. Você tem que trabalhar duro ali na lavoura. Uma vida de agricultor. Tá, aquele patrimônio intelectual que você desenvolveu alguns séculos atrás, aonde que está? E por que não se manifesta, né, na reencarnação presente? Por que você não sabe? Necessidade de desenvolver o material. Pois é, se fosse tão simplesinho lembrar, todo mundo nascia falando, né? Todo mundo aprendeu a falar. Por que você tem que reaprender a falar? É uma nova etapa, uma nova vida, é uma nova oportunidade, é um novo talento que é nos oferecido para que a gente desenvolva. Porque aquele lá atrás já desenvolvemos. Ah, pode ser aprimorado? Pode ser aprimorado. Tudo bem, mas nós já desenvolvemos. E é perdido? Não, faz parte do nosso conhecimento. Tudo que nós aprendemos aqui de Espiritismo, né? Nessas reuniões, nas reuniões de domingo, aqui na Casa Espírita, faz de conta, daqui a alguns anos desencarnamos.
Voltamos para o plano espiritual. Passa uma temporada lá de férias, né? Voltamos para cá. Todo esse conhecimento nosso vai desaparecer. Sabe como que ele se manifesta? Faz de conta que a gente vai, nós espíritas, vamos renascer lá no Oriente Médio como muçulmano. Vou ser bem radical, como muçulmano, tá? Então, isso aqui não tem lá, né? Esse tipo de visão não tem lá. Como que nós vamos nos comportar lá, nessa condição? A resposta está aqui, ó. Se a paz da criatura não consiste na abundância que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos. Aí que está, esses valores que nós adquirimos aqui, realmente adquirimos, passa a ser espontâneo, passa a ser parte da nossa personalidade, quando renascemos lá, já está no pacote. Independente da religião. Se você é bom aqui, espontaneamente, vai ser bom lá. Não tem como ficar ruim. Não tem como perder. O que pode se acontecer é o seguinte, aquele exemplo que o Emmanuel deu do diamante. O diamante, uma vez enlameado, perde o seu brilho, mas não deixa de ser um diamante. Uma vez que você retira aquela lâmina que o envolve, ele volta a brilhar. Então, independente da situação, você é aquilo. Basta que você realmente se mostre dessa maneira. Você exerça a sua individualidade mesmo. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida abundante, repleta de luz, amor e eternidade. Repleta de luz é uma palavra tão bonita de falar, né? Nossa, você tem a luz. Mas o que quer dizer esse negócio de luz? Aonde você vai andar vai ter um flash de luz aqui te iluminando? Um cucuruto? É isso? É tudo interior, né? Luz é uma representação, uma pessoa iluminada, uma pessoa que tem assim uma espontaneidade do bem, né? Pessoa que você se sente bem só de estar na presença. Uma energia boa. É, uma pessoa iluminada. É uma figura de linguagem, né? Repleta de luz, repleta de amor e de eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. Ó. Em nosso favor, não deveríamos jamais esquecer os dons que poderemos amealhar em nosso espírito. A oportunidade do dia a dia. Então, se a gente tem a oportunidade, por exemplo, da reconciliação com alguém, olha só, como uma ação pode desencadear um processo salutar para nós. Faz de conta que eu tenho um desafeto. Tenho esse desafeto. Eu nutro com essa pessoa uma ojeriza. Não gosto, não dá, não quero ver no meu caminho de jeito nenhum. Só que para onde que eu for, eu carrego essa mágoa. E aonde eu estiver, eu não me sinto bem só de pensar em tal pessoa. Olha que coisa. É como se a gente carregasse dentro do nosso coração um vidrinho de veneno e fosse sorvendo aos pouquinhos. E isso vai nos matando por dentro. Mas a vida nos dá tantas opções que nos põe face a face com esse indivíduo. Isso pode ser uma vivência anterior, vivências anteriores que foram dramáticas, né?
e que a vida dá essa oportunidade da reconciliação. Então, o que acontece quando você reconcilia? Por exemplo, eu não quero mais sentir mal ao ver essa pessoa. Eu não quero. Então, eu perdoo, eu esqueço, eu relevo, eu passo um pano em cima disso, não quero saber mais. Eu me livro do pote de veneno, do vidro de veneno, e eu me liberto. E eu já me sinto mais suave. Minha vida se torna mais bela. E aquele que era o desafeto, se ele também me perdoa, além de eu tirar esse pote, esse filtro de veneno dentro do meu coração, não virão mais pensamentos deletérios, negativos, emanados desse ser para me atingir. Então, a partir daí, toda a energia negativa que esse indivíduo iria ter sobre mim passa a desaparecer. E às vezes, nesse perdoar, nesse relevar espontâneo, inicia-se os primeiros laços de amizade. E aí o processo é invertido. Porque em vez de você nutrir algo deletério, você começa a nutrir algo salutar. E todo o bem que você emana, retorna. E você passa a ter no seu coração, em vez de um peso, um vidro de fel, vamos ter um traço de um delicioso perfume. A diferença é brutal. Então, a vida nos coloca em situações para que a gente se aprimore, para a gente se aperfeiçoe, a gente modifique aquela condição desajustada, egoísta, para que a gente acerte os ponteiros e passe a ser feliz. Olha só, que vantagem que tem em manter desafetos? Que vantagem que tem? Zero vantagens. Por isso, a máxima que tem: reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Aproveita a oportunidade. É mais um talentozinho que é colocado na nossa mão para que a gente possa bem utilizar. Não utilizou? Vai voltar para o lado de lá com um talento enterrado. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. Olha, até a natureza, ela nos impulsiona. Vamos ter dias duros, dias difíceis, são, entre aspas, o inverno, e teremos a primavera, que é um renascimento. Teremos o verão, que é aquele clima propício, para você desenvolver o trabalho. O outono, que já está mudando, já está saindo daquela condição agradável para entrar numa condição mais difícil, mais dolorosa, que é o inverno. Então, no jogo das forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. Olha, a nossa vida pode estar também aprumada, nossa saúde física, beleza, nossos familiares, todo mundo bem. Isso é temporário. Isso vai mudar, essa estação vai mudar. De
Todo mundo muda. Como que nós vamos reagir quando a estação mudar? Então temos que nos preparar para isso. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. Ou seja, vai passar, mas o duro é chegar na velhice e falar: nossa, quanto tempo eu perdi, eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter amado mais, né? Podia ter feito mais. Podia ter... Lembrando aquela música. Eu tô tentando lembrar a música, não esqueci ela. Fantástico. Uma aventura. Mas é uma verdade, né? A gente sempre pode ter feito mais. O Chico, no final da vida dele, falou: ah, eu poderia ter feito mais. O Chico Xavier, olha o que ele fez. É porque ele sabe a sua possibilidade. A gente faria o que o Chico fez, assim, 10%? Não. De jeito nenhum. Porque a gente sabe as nossas possibilidades. É um desafio. Na realidade, ele era feliz. Olha quantos afetos que ele criou. Quantas pessoas queriam bem esse homem. Tá, teve uma vida sofrida, lógico, né? Isso é temporário, isso passa. Mas olha o que ele conseguiu. E olha o que nós conseguimos. É um abismo muito grande aí de diferença. Né? O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda a manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. Então, voltamos àquela máxima. O que a gente leva daqui? Só os nossos bens imateriais, né? Só aquilo que conquistamos, só as nossas ações, as nossas melhorias. Toda a manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir um castelo interior de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. É bem poético isso aqui, né? É imprescindível construir um castelo interior de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Bonito. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Olha, eu acho que só nesse último parágrafo aqui já definiu todo o contexto. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. A gente tem costume de sempre pedir, e pede. E tem religiões, tem pessoas nas religiões que fazem, tem que pedir mesmo. Tem que encher o saco do Cristo lá para você conseguir as coisas. Estou sendo vulgar no que estou falando, mas é mais ou menos isso mesmo. Pede uma hora e atende. E é uma verdade. É uma verdade. Por quê? Às vezes você pede tanto uma coisa que vai te fazer mal,
que é concedido justamente para que você aprenda que aquilo ali vai te fazer mal. É o único jeito de você aprender. De tanto que você quer, de tanto que você quer, uma hora você consegue, mas vai se dar mal. E é permitido. Lembra que nós temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio nosso sempre é respeitado. Então, se você quer muito uma coisa, pode ter certeza que você vai conseguir. Mas, isso que você quer é bom? Tá. Não nos visitou Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, ou seja, a luz interior nossa, a nossa essência. A iluminação constitui-se o quê? É o conjunto de todas as nossas virtudes, né? E do nosso intelecto, em conjunto com as virtudes, que eu chamo de iluminação interior, que liga a usina de amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Vão ser aqueles pontos luminosos, ociosos no espaço? De jeito nenhum. Deus trabalha sempre. Nós somos criaturas que estamos nos ligando à usina, né? Ligando à usina. Se a gente está ligando à usina, vocês acham que é para quê? Para que ele nos ilumine? Ou para que a gente faça parte do todo? Valdemir, esse último parágrafo sintetiza o comecinho lá. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nos visitou Cristo, ele veio, né? Como doador de benefícios. Ele não veio como doador de benefícios vulgares. Ele veio para ligar essa lâmpada, quer dizer, sintetizou a frase ali em cima. Sim. Na explicação do Emmanuel, né? Em suma, nós vimos 2 capítulos hoje que falam de bens materiais e bens imateriais. Os bens materiais, quando bem utilizados, logicamente vão nos fornecer condições de aprimorarmos o nosso espírito. E os bens imateriais é quando nós usamos todo esse nosso conhecimento alinhado ao Evangelho para construções maiores. A gente está se aperfeiçoando, então é necessário aprender tudo. Se a gente vai chegar a uma relativa perfeição, é necessário experienciar em tudo. Em tudo. Então, se temos possibilidade de avançar em algum campo, seja qual for, eu tenho tempo sobrando no domingo que eu queria fazer o quê? Eu queria aprender música, vai. É um avanço? É. Eu quero aprender a mexer com o computador, trabalhar com programação. Não, quero ler um livro, quero estudar sobre física, sobre astronomia, sobre qualquer coisa. Se aproveitar o tempo, você está se enriquecendo. Não quero aproveitar o tempo para fazer o bem, quero uma atividade social. Ótimo, aproveita o tempo. Eu tenho um tempo disponível, eu quero cuidar do meu corpo. Vou fazer uma academia, vou fazer uma caminhada, vou fazer uma bicicleta. Para quê? Para que meu corpo esteja mais fortalecido, com mais saúde. Estou certo ou estou errado? Estou certo, lógico, estou aproveitando o tempo. Mas você pode fazer muito mau uso do tempo também. Não precisa falar, citar os exemplos. Então, a gente é o que nós fazemos. E nós nos tornamos o modelo que a nossa mente
plasmou. Então, se eu sou aquela pessoa que adora a vida noturna, boêmia, de prazeres, a minha mente moldou isso. A minha vontade fez com que eu vivesse isso e, logicamente, como eu agi, há contrapartida. Toda ação tem uma reação. A ação que eu fiz vai ter uma reação. E nessa reação é onde vem o aprendizado. Pode acontecer mil coisas, mas o que for oriundo daquilo que eu planejei, que eu quis e que eu agi, que eu fiz, é a minha construção. Certa ou errada, eu sou responsável por ela. E se eu tirei alguma coisa do prumo, eu tenho que colocar de volta. Então, a vida é feita de escolhas. As nossas vontades é o combustível que alimenta as nossas ações. Porém, o trabalho realizado, ele é de ter a responsabilidade nossa. Então, como nós agimos, como nós utilizamos o nosso tempo, é realmente a construção que nós fizemos no nosso mundo. Lembrando que nós somos co-criadores. Somos aquela centelha que Deus deu a oportunidade de criar. E se a gente está criando mal, é sinal que precisamos desmontar essa má criação e corrigi-la e criar corretamente. Como se fosse uma criança que pega uma argila, né, e tenta fazer um bonequinho. Ficou uma coisa horrorosa. Desmancha, faz de novo. Desmancha, faz de novo. Assim é a gente na nossa vivência. A gente vai errar muito. Corrige, erra, corrige, até acertar. Mas se a gente optar por estudar, aperfeiçoar, dedicar, a gente vai fazer menos vezes e logo a gente já vai mudar disso. Então, aproveitemos o nosso tempo. Tudo é temporário, mas o que é definitivo são as nossas aquisições espirituais. Que Deus nos abençoe, tenham todos uma excelente semana e semana que vem estamos aqui todos sadios, fortes, revigorados para mais um embate semanal.